Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu faço engenharia de compra no Intel. Vou estar aqui apresentando meu projeto do de ROS, né? E aí, nosso negócio era simplesmente pegar uma imagem, processar ela até a gente pegar só as bordas, né, da imagem e fazer a tartaruguinha do Tortosim e ele fazer a movimentação, né, em volta dele. E aí, conforme ele vai andando, a gente vai conseguindo ver por onde ele anda. E aí ele só deveria andar pela borda. Resumo da atividade era isso. Bom, e aí eu vou apresentar aqui um pouco do que eu fiz. Eu tive dois problemas centrais, tá bom? Que eu acho que deveria ter feito no notebook, mas eu fiz codando mesmo, porque, enfim, no Colab eu fiquei com muita preguiça de ficar jogando no GitHub. Eu não tenho muito domínio sobre isso. Pode ser muito simples, mas eu não, não, não quis fazer isso. Eu quis já fazer no VS Code. É, mas o meu notebook, o VS Code, o Python dele tava dando problema. Aí eu tava de saco cheio e codei mesmo. Codei em Python e beleza. Mas enfim, e outro problema que eu tive também é em questão de import. São problemas muito simples, mas enfim, eu tive problemas com import. Então eu tentava importar alguma função daqui para o Turtle Controller e, cara, dava um problema, ele não puxava, ele ficava dando erro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou deixar o processamento imagem, né, esse arquivo aí mesmo, e depois eu vou jogar todo esse arquivo dentro do Turtle Controller, para não precisar ficar exportando função. Deu certo, rodou, e enfim, é isso. Mas enfim, vamos, chega de enrolação, vou explicar. A nossa atividade ela se limitou em apenas três imports aqui, que é o CV2, ele só poderia ser usado para mostrar, para carregar a imagem, né, usando essa funçãozinha aqui. O NumPy para fazer as contas e o Matplotlib para plotar os gráficos, né? Bom, a primeira funçãozinha aqui, eu carreguei a imagem, tá bom? Então, a primeira funçãozinha aqui é carregar a imagem. Usei o CV2, uma funçãozinha iReading, bem de boa, e usei essa condicional aqui só para mostrar o erro caso eu tenha errado, tipo, o caminho da imagem. Que aconteceu? É, a segunda função é para transformar a imagem em cinza. Então a imagem normalmente ela é RGB. Eu digo normalmente porque pode ser BGR, se eu não me engano. Eu acho que é isso, que ele inverte só os pixels, né? Ele coloca acho que é o azul mais relevante, eu não lembro. Mas enfim. Ele serve para a gente, ao invés de analisar três canais, então três matrizes, o poder de processamento é um pouco mais pesado do que você processar um. E o de cinza faz isso. Ele pega essa conta aqui, que é esses são os pezinhos das cores, né? E aí ele multiplica e transforma tudo em cinza. Então o pixel ele fica com um valor só, ele fica com um canal só, então o poder de processamento é menor. Além de ser mais rápido e mais de boa, né, processar. E não muda muito a imagem. Então, ao invés de ser uma imagem colorida, ele se transforma em cinza simplesmente por ser mais fácil de a gente processar. Bom, a segunda função que eu usei é do Gaussiano, né? Que o que ele faz é o seguinte: ele meio que suaviza a imagem. Por que eu faço isso? A imagem, por incrível que pareça, quando você vai processar, ele mostra muita sombra, ele mostra muita coisa que vai parecer bordas. Então, o pelo do cachorro, a movimentação do rabo, tipo, na hora que você tira a foto, às vezes ele tá meio assim, sabe? Tá meio em movimentação. A sombra do cachorro no fundo, um borrão na parede. Às vezes o sistema vai achar que é na hora que eu estiver fazendo o tratamento, ele vai achar que é uma borda, porque por conceito a borda em pixel é a diferença abrupta de um valor, tipo, do valor dos pixels, né? E, enfim, eu uso o Gaussiano para limitar isso, para suavizar isso e realmente deixar só as bordas. Não é perfeito, vocês vão ver que no final não vai parecer muito cachorro, mas ele tem a forma do cachorro. Mas enfim, é, é isso. E aí, uma continha que a gente faz isso é isso aqui, essa continha inteira aqui, tá bom?
Enfim, feito o kernel, que é o primeiro coisinha que vai passar, né, na foto, e transformar a foto em outra coisa. O aplicar filtro gaussiano, né? Que aí a gente aplica o que a gente fez aqui em cima. Tá bom? Muito simples, a gente faz um for aqui para rodar, para fazer com que ele passe na imagem inteira. E enfim, é isso. Não mais é isso. Aplicar o Sobel, a gente aplica o Sobel. Por quê? Porque é ele que detecta borda. Em resumo, dá aula para isso. Ele usa esses dois kernels também, no eixo X e no eixo Y. E aí ele vai passar pela imagem inteira usando esse for aqui. É mais ou menos o mesmo for para tudo, né? Só vai mudar os parâmetros. Enfim, a gente usa isso. A gente também aumenta um pixelzinho pro lado na borda pra gente conseguir analisar todos os pixels, tá bom? E, enfim, mas é isso. E aí ele consegue detectar todas as placas e... as placas. As bordas, ele faz um gradiente aqui, ele pega a magnitude, né, do pixel. Enfim, e deixa o valor, né, com magnitude. Enfim. Depois eu faço a linearização, que ele nada mais é do que transformar a imagem só preto, literalmente preto e branco. Então ele pega a gente define, né, a gente faz uma comparação entre o pixel da imagem, o valor do pixel da imagem tem que ser maior ou igual a liminar, que a gente decide aqui, ó. E aí, se for maior, né, ou igual a 80, do jeito que a gente fez aqui, a gente transforma ele em 225. E por que a gente faz isso? Para definir muito bem a borda. Agora que a gente fez o gradiente, todos esses tratamentos, a borda, a borda vai ter o maior valor. Né? Sempre teve, mas enfim, agora ele vai ter o maior valor, tipo, por muito. E aí vocês... Eu vou tentar mostrar, tá? Eu não consigo garantir se eu... porque eu mudei muito código. Mudei muito código e eu não rodei. Né? Isso foi um erro meu, tá? Eu não rodei. E, enfim, tá aqui. A liminar é que decide tipo, quantas bordas vai ter na imagem, né? Porque é o valorzinho, né? E se eu desço isso daqui, esse valor vai aparecer mais bordas, e se aumentar isso vai aparecer menos. Então, enfim, a imagem fica mais preta ou parece mais branco, tá bom? Depois eu faço a dilatação, que aí é para aumentar a borda e deixar ela mais nítida. Então, como que eu faço isso? Eu pergunto para um pixel e falo: você tem uma borda branca aí? Seus pixels vizinhos é branco. Se algum dos vizinhos é branco, eu transformo ele em branco. E aí eu deixo a borda mais nítida. E consequentemente eu deixo o pixel que realmente é borda mais nítido, né? Eu diminuo o erro, né? E depois eu faço a erosão, que é o inverso, né? Eu pergunto para um pixel, falo: tem algum dos seus vizinhos não é branco? E se a resposta for sim, eu transformo ele em preto. E por que eu faço isso? É para tirar os pixels que não são bordas, que eu transformei em brancos, né? E aí os pixels que realmente, tipo assim, tinham todos os vizinhos brancos, menos um. E aí ele transforma em branco, ele vai perguntar, ele continua em branco, e aí eu minimizo o erro, né? Usando a erosão. E aí é a mesma coisa. É a mesma coisa que a dilatação, só que o inverso. Eu pergunto pro pixel: você tem um vizinho preto? Se ele tiver um vizinho preto, ele transforma ele em preto. Beleza? E aí depois eu aplico os dois pelo fechamento. E depois eu extraio os pontos dessa borda. Então eu faço a comparação aqui dos pixels brancos, que os pixels brancos têm valor 225, 255. E deixa eu ver se ainda tá. Bom, ainda tá, graças a Deus. 225 é branco, e aí eu faço essa comparação. E aí eu vou plotando de 4 em 4 pixels o, o, as linhas, né? Os pontinhos. Pra nossa tartaruguinha conseguir andar sobre ela. Beleza? Depois eu faço um matplot. Ai, não. Continuar a chamada. Depois eu faço um matplot simples pra eu mostrar esses pontos que eu
tirei. Depois eu faço o mapeamento, né? Mapear os pontos. Eu faço o mapeamento para eu conseguir tirar esses pontos daqui e fazer com que a tartaruguinha ande. Depois eu falo para ele mostrar para mim esses pontos, né? Enfim, no final de tudo isso eu faço um matplot geral para mostrar todas as imagens. Faço uma main, né? Eu rodo a main, né? Para rodar tudo isso e mostrar para mim a imagem. E aí, como eu tinha falado para vocês, eu estava tentando importar essa função chamada gerar.turtleScene e importar isso para Turtle Controller, mas não deu certo. Eu me irritei e aí eu joguei tudo isso lá dentro, beleza? É isso, vocês podem ver aqui, ó. Tem o mesmo processamento, mas enfim, dá certo. E aí vamos rodar aqui, tá bom? Só não tem matplot aqui dentro, tá? Porque imagina, eu rodo o bagulho para ele mostrar o cachorro, né, pela movimentação do Turtle Sim e parece um monte de gráfico, entendeu? Melhor não. Mas enfim, eu vou rodar o Turtle Controller, tá bom? Como a gente faz isso? Já tá aqui. Pronto. Eu coloco a linha ROS2, Run Turtle Sim, Turtle Sim Node. E aí aparece essa tartaruguinha muito fofa. E aí depois eu rodo em um segundo terminal, né? ROS Run Turtle Draw Turtle Controller. Que aí eu tô rodando esse arquivo. E aí, pô, quase que isso. A gente vai ver tartaruguinha desenhando o nosso querido desenho, que era pra ser um bulldog francês. Mas vocês vão ver, ele vai parecer um Little Stitch. Você tem que esperar o queridão querer rodar. Ele parece o Lilo e Stitch sem um braço. Mas enfim, tá rodando. E